tudo bem? Olá, Miguel. Bom ano. Bom ano. Eu comecei maravilhosamente bem com uma gripe A. Nem mais. Estou com 38 de febre. Ontem não consegui sequer lembrar-me que tinha coisas para fazer. Estive enfiado na cama o dia todo. E fizeste bem, que é isso que isso precisa, mais Hoje nada. estou um bocadinho mais bem disposto. Acabei de comer e acho que estou com forças para ficarmos aqui os nossos 40 minutinhos. Bora lá, bora lá. Para começar com uma dos nossos temas recorrentes, uh, eu acho muita piada a isto. Fornecedor da jornada reclama quase 1 milhão de euros à Fundação JMJ. Portanto, houve um tipo. Eu não vou alongar muito mais nesta notícia, mas há um fornecedor, um consórcio de street food, no fundo de E gajos que ela andam que na ser internet, gulosa. que serviu muita gente durante as jornadas da juventude e a Igreja Católica não lhes paga 1 milhão de euros que estava. Pois, exatamente. Por- Assim dá sempre lucro, Miguel. Assim dá sempre lucro. Pois, então. Assim dá sempre lucro, é verdade. Eu acho muita piada porque assim mais ou menos de 3 em 3 semanas ouve-se falar disto. Eu ah, na altura do Euro 2004, acho eu que foi aqui em Portugal, Sim, Euro sim, 2004, 2004. eu era absolutamente contra o dinheiro que se gastou nos estádios e o dinheiro que se gastou, mas ahm, ao longo dos tempos que se ouvia falando daquilo, ouvia-se o bom e o mau, as negociatas nos estádios péssimas, mas a publicidade que trouxe aqui, se calhar um desenvolvimento do turismo, sei lá, houve montes de coisas que aconteceram com aquele evento. O que eu acho piada neste evento da JMJ é que cada vez mais se vai descobrindo os podres, não é? É, É é. raramente se descobre um bom, é sempre os podres. Pois. Epá, mas aqui também é um bocado aquela história que a gente já falou em outros programas, que é epá, as pessoas que podem ter acesso à igreja e não podem. E a gente diz sempre isto, quer dizer, epá, o problema é deles, querem ter acesso à igreja, querem ter uma relação com a igreja, têm que sujeitar àquilo que eles são, não é? Portanto, este fornecedor, pá, quis achou que ia ganhar ali a sorte grande, mas não estava a ver com quem é que se estava a meter, não é? Epá, quer dizer, Os gajos já a não. máfia ao pé deles são meninos de cor, pá. Então, Meninos, meu. portanto, quem se vai meter com eles então, sabe perfeitamente no que é que se está a meter, ou se não sabe, pá, deveria saber. Portanto, bom, vamos seguir para a próxima. E na próxima tem uma notícia que eu acho uma certa piada numa sequência de notícias. Que é o Papa nunca deve o Papa diz que nunca se deve dialogar com o diabo. É importante guardar o coração. E depois, isto é um conjunto Eu de não concordo com dialogar, ele, atenção. não dialogar com o diabo, de coisas que não dizem nada, mas fiquem atentos, o diabo é um sedutor, nunca dialogar com ele porque ele é mais esperto que nós e nos fará pagar quando tem uma tentação de não dialogar nunca, mas fechar a porta, fechar a janela, fechar o coração e assim nos defendemos desta sedução, porque o diabo é astuto, é inteligente. O que eu gostava de saber, o que eu gostava de saber é como é que ele sabe que é o diabo. E se ele não estará a fechar a porta e o coração e outras coisas que podem não ser o diabo. Pois, exatamente. Para já eu concordo com ele, não dialogar com o diabo, porque epá, isso é sinal de enfim, de algum déficit químico na nossa cabeça, não é? Portanto, que nos faz ter alguma alucinação, não é? Portanto, se me aparecesse o diabo à frente, a primeira coisa que eu pensaria é pá, aquelas batatas assadas fizeram mal. Só, pronto. Agora, o que é engraçado é qual é o problema do diabo? É que o fulano é inteligente, pá. Percebes? O problema aqui é que o gajo é inteligente, então não dialoguem com ele. Se ele fosse burro, é pá, a gente ainda lá ia. Agora ele é mais esperto do que nós, portanto, isso não, se virem alguém que é mais esperto do que vocês, pá, fechem a porta, fechem a janela. Estás a perceber, Miguel? A mensagem é engraçada nesse sentido. Mas pronto. É, E ele, depois isto também levanta um aspecto que eu te queria perguntar também, que é
a criação dos diabos, dos diabos ao longo da história e dos maus ao longo da história, porque se nós formos a ver, a Igreja foi responsável por queimar mulheres por serem bruxas e por haver gente envolvida com por haver gente morta Uns também. fazem exorcismos. Uns fazem Pronto, exorcismos. exato, mas que no fundo há uma mensagem aqui que não desaparece nunca, que é esta ideia de que há um inimigo e que este inimigo, como tu estás a dizer, tu dizes, comi qualquer coisa que me fez mal, estou a ver o diabo. Mas há gente que vê o diabo em tudo o que é lado e isto justifica essa gente. Exatamente. Estás a ver? Isto é perigoso, por isso, porque tu estás a justificar gente a ser violenta, estás a justificar gente a fechar a porta e a fechar o coração e a fechar as janelas e a coisas que, porque essa pessoa achou. Esta coisa do não dialogar nunca, é horrível, em qualquer situação. Não é? Porque dialogar é uma coisa que nós fazemos, nós seres humanos devemos de fazer. Não é, Miguel? Mesmo que seja uma pessoa com a qual tu não concordes, tu não te importas de dialogar com ela. Pois não. Podemos chegar ao fim do diálogo e dizer, pronto, sim senhor, eu não concordo contigo, tu não concordas comigo e estamos conversados. Mas tu dizeres, não dialogo com essa pessoa, porquê? Sim. Pronto, e a justificação, porque ele é mais esperto do que nós, isso é horrível, porque olha a mensagem que tu estás a passar, não sejam inteligentes, não, isso é uma coisa, pronto, lá está. A tal história que ele depois conta isso nessa notícia, a tal história de Adão e Eva, lá está, eles falam disso como se isso fosse uma coisa que aconteceu. Nós sabemos que não aconteceu, mas pronto, mesmo assumindo que aquilo é uma parábola, é uma história, mesmo assumindo isso, o que é que a história nos diz? A história diz-nos que eles comeram da árvore do conhecimento e por isso é que foram expulsos. Portanto, é toda essa envolvência que esta religião, muito especificamente esta religião tem, de afastar tudo aquilo que seja conhecimento, tudo aquilo que seja ciência, tudo aquilo que seja inteligência, afastar. Nós não queremos isso, nós queremos a ignorância, queremos a escuridão, queremos o obscurantismo ao máximo. E isso é bom, isso é uma virtude. Sermos néscios é uma virtude. Exatamente. Sermos inteligentes, somos o diabo. Exatamente. Isto com o Papa mais progressista que houve na história. Exatamente, atenção. Ele é muito progressista. Mas por falar, outra notícia, no fundo, uma continuação desta história que nós estamos aqui a falar, o Papa lamenta que o mundo se ria dos cristãos e o Papa Francisco lamentou hoje que continua a perseguição aos cristãos e que acha que é em luta todos os dias para seguir o Evangelho, enquanto o mundo se ri deles e prega outra coisa. Pronto, e há aqui uma espécie de uma série de queixas de posição da Igreja e de que ele acha que não se deviam rir dele. Eu não sei quem é que eu rio-me deles. É de facto verdade, porque muitas vezes a notícia anterior é impossível uma pessoa não se rir. Não dialoguem com o diabo. É um bocadinho impossível não te rires. Não quer dizer... mandar achas para uma fogueira que é impossível de parar, não é? Agora, esta história também me leva a pensar que continua na Igreja uma tendência muito grande de vitimização. Há muito isto de tentarmos sermos vítimas. Se nós formos vítimas, nós conseguimos nos juntar aqui todos e estamos a ser atacados, pessoal, não se riam de nós. Novamente, uma mensagem perigosa, porque as pessoas que se sentem vítimas são capazes de reagir, não é? Pois, eles já não são vítimas desde do ano 300 depois de Cristo, que eles deixaram de ser vítimas e passaram a ser eles os algozes, não é? Claro. Desde que mataram a Hipácia à pedrada, portanto, só porque era mulher e lá está, e era mais inteligente que eles. E raptaram-na, levaram-na para dentro de uma igreja, apedrejaram-na até à morte. Foram estes senhores que fizeram isso já não dá tanta vontade de rir. Mas é engraçado esta coisa do riso, fez-me lembrar, sabes o quê? Não sei se tu leste o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, ou viste o filme também. Sim. É um filme antigo já, mas também é muito conhecido. Sim. Eu tenho o livro. Eu acho que eu nunca li o livro. Mas vi o filme, eu adorava o filme. Tenho 4 do Humberto Eco, mas não tenho esse. Mas há páginas tantas no filme, eles falam sobre isso. Há um livro que é cómico,
onde aparece o Papa como uma raposa e não sei o quê. É um livro cómico, embora seja religioso, é um livro cómico. E há um fulano, há um monge que diz que o riso é o mal do mundo, estás a ver? Que Exatamente. o riso deforma o rosto dos homens e que nós não devemos rir, porque quando rimos perdemos o medo. Estás a ver a ideia? E é isto, no fundo, que ele está a dizer: é que quando eles começam a rir de nós, deixam de ter medo de nós. E isso é que é mau. É que eles assim vão deixar de ter medo de nós. Começam-se a rir, começam a achar-nos ridículos, deixam de ter medo de nós. E é que a nossa maior arma sempre foi eles terem medo de nós. Pois, claro. Foi sempre assim que nós conseguimos controlar isto. A ameaça, claro. Percebes? Pronto. Muito bem. Vamos passar agora para E Deus Criou o Mundo, o nosso podcast favorito da Antena 1, ou o programa de rádio da Antena 1. Vou mostrar agora, acho que é assim. Então vamos lá ouvir. Bora lá. Especialmente o faça nos dias de hoje, mas um Estado que aplica a lei islâmica não incrimina ninguém por ser homossexual. Pode incriminar, sim, por a pessoa propagandear a homossexualidade. Isso, sim, seria considerado um crime aos olhos de um Estado islâmico, mas uma convicção pessoal ou um hábito pessoal que uma pessoa tem é só entre ela e Deus. E nisso não se mete a colher. A pessoa responde pelas suas ações a Deus, como todos nós temos as nossas ações de que podemos estar menos orgulhosos. Mas lá está, é um problema que é visto como pessoal até o momento em que se começa a propagar ou a publicitar esta mesma ação. Em relação àquilo que é a benção, Podes parar, se podes parar. Epá, epá. Este tipo. Quer dizer, tu Cuidado. podes ser homossexual, desde que não propagandeias. Então, mas o que é propagandear? Se fores É na dizer rua de que mão és? dada, se fores um homem e andares de mão dada na rua com outro homem, estás a propagandear. Ou dizeres Então, que és? ou dizeres que és, estás a propagandear. Então, portanto, tu podes ser, desde que ninguém saiba. Para. Não és castigado. Não és O castigado. Estado, o Desde que Estado ninguém saiba. Islâmico não pune ninguém, Não, desde que ninguém saiba. isto ninguém Estás a sabe. ver a ideia? Claro. Enfim, isto Faz-me porquê? lembrar, às vezes, os miúdos pedem para ir à casa. Eu não gosto nada que os miúdos me peçam para ir à casa de banho. Eu não sou dono da bexiga deles. Se querem ir à casa de banho, se têm que ir à casa de banho, vão à casa de banho. Mas e às vezes digo-lhes, podes se eu não tiver a ver. E eles ficam assim um bocado. E esta é a mesma coisa, quer dizer, podes se ninguém souber. Até podes. É de uma hipocrisia estas coisas. Isto diz-te com a maior naturalidade, estás a ver? Sim, pode-se. O Estado Islâmico não, desde que ninguém saiba. Porque a partir do momento em que souber, aí já são punidos. Que é o que nós sabemos, não é? Claro. É horrível isto, é horrível. Horrível. E isto porquê? Porque há uma notícia, há uma semana e meia atrás, ou talvez duas, que o Papa está a começar a aceitar a bênção, que eu não sei muito bem o que é que significa, de casais, de pessoas que estão eu acho que eles dizem a bênção de pessoas que estão em relações do mesmo sexo ou pessoas trans. Mas eles aqui explicam neste programa, eles explicam isso. Então, é uma bênção. O que é que significa uma bênção? Significa que se uma pessoa for à igreja ou passar na rua por um padre e pedir a bênção do padre, o padre pode abençoá-lo. Dizer, opá, olha, que tudo corra bem. Pode fazer isso, o Papa dá autorização para isso. Oh, Miguel, isto é uma grande abertura, estás a ver? Mesmo que a pessoa seja homossexual, o padre pode dizer, epá, olha, que a vida te corra bem. Estás a ver a abertura destes fulanos. Portanto, e eles aqui explicam logo, dizem logo, não é abençoar a união. Estás a ver? Não é abençoar a união, é abençoar as pessoas, coitadas. Desde que elas venham para cá e até paguem ali qualquer coisinha. Pá, queremos lá saber se são homossexuais ou não. Pois. Mas depois explicam ali, não, mas o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher e tem que ser para procriar e tem que ser como nós mandamos. Vocês têm que viver a vida como a gente manda. Nós é que sabemos como é que vocês têm que viver a vida. Enfim. O Papa mais liberal aí da história. Enfim, as minhas tosses estão até tão bocadinho, tão pouco.
Mas sim, eu concordo em absoluto, não tenho nada a acrescentar sobre o que tu disseste, a não ser justificar mais que isto é uma coisa que tem posto a Igreja em polvorosa. Portanto, há muita gente, já se demitiu a figura principal da Igreja nos Estados Unidos da América, demitiu-se depois destas novidades. Admitiu-se, não, acho que o Papa despediu mesmo. E há muita gente que luta contra isto. Uma das personagens que luta contra isto é o Dom Adair, que é um tipo do Brasil que tem sobre estas coisas isto a dizer. Ver se eu conseguia. Isso, está melhor assim. Todos foram unânimes que a nossa diocese não tem condição de aplicar estas sugestões. Então, posto isso, na diocese de Formosa não será observadas estas solicitações e sugestões da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Até o dia 30, próximo, a diocese vai exarar um decreto de orientação acerca disso. Pronto, isto ele fala de uma maneira muito longa. Ele no início explica também o que é que se está a passar. Eu queria pôr um bocadinho mais, mas já estou farto de o ouvir. Mas no fundo, o que está a acontecer neste momento é uma espécie de uma divisão dentro da Igreja Católica, com uma coisa que é como tu dizes, nem sequer nós não estamos a falar de haver casamento de homossexuais dentro da Igreja Católica. Não, Não nada estamos a disso. falar sobre isso, estamos a falar sobre esta gente que está ali, aqueles tipos que estão ali com cara todos de inocentinhos ali atrás, aceitarem pessoas diferentes deles dentro do seu seio. Eu não tenho nada a ver com isso. Acho que as pessoas, quanto mais saírem dali, melhor. Sim. Mas mostra muito a verdadeira cara da Igreja nos seus vários sítios, não é? Em Portugal ainda não ouvi ninguém a dizer, mas em Portugal o pessoal é mais brandinho, tentaram justificar a coisa mais ou menos como tu, sim, isso é dizer. E não há assim tanta câmara de filmar dentro das igrejas. O Brasil expõe mais, não é? Os brasileiros, por tradição, expõem-se mais, fazem mais publicidade. Portugal também não tens tanto. Também não sabes muito bem o que é que se passa dentro das paróquias, não é? Verdade. O que é que outros vêm dizer? Epá, não se sabe tanto. Acredito que muita gente se torça muito com esta coisa dos... A questão, Miguel, a questão aqui, eu não quero saber, muito francamente, é como tu dizes, quanto mais as pessoas se afastarem destes tipos que são perigosos, são criminosos. Estes tipos são criminosos. Só ninguém os prende, mas na realidade são todos criminosos. E que não fazem cá falta nenhuma. São fulanos que não pagam impostos, são fulanos que não produzem nada para a sociedade e, portanto, não fazem realmente falta. Não estou a dizer que não fazem falta como seres humanos, estou a dizer que não fazem falta a figura. Esta atividade não faz falta nenhuma, claro. E a figura, esta figura aqui. Claro. Agora, repara, a questão depois não é essa. Para mim, toda a gente se podia afastar. A questão é que estes fulanos que estão ali sentadinhos a ouvir, saem dali e cruzam-se com um casal gay, e o que é que pode acontecer, Miguel? Estás a perceber? Epá, a violência por homofobia no Brasil não é uma coisa desprezível. Não é uma coisa que aconteça muito esporadicamente. Epá, o que é que pode acontecer? Um grupo de fulanos que sai desta igreja e se cruza com um casal de homens de mãos dadas. O que é que pode acontecer? Estás a perceber? Depois do discurso disto. É aqui que eles são perigosos. Claro. É aqui que eles são perigosos. É que eles estão a trabalhar com uma multidão de pessoas que já de si têm uma lavagem ao cérebro feita para aceitar cegamente aquilo que lhes é dito, seja aquilo que for. O maior disparate possível que tu possas pensar, desde um gajo que fez uma arca e pôs lá um casal de cada animal.
E as pessoas acreditam que sim, que fez. Sim, senhor, que sim. E vieram os cangurus, e vieram os ursos polares, vieram as duas baratas. Epá, quer dizer, as pessoas acreditam que isto é verdade, que isto aconteceu. E há quem discuta, até que há quem diga e jura pé juntos que a arca já foi encontrada. As pessoas acreditam nisto, Miguel. Disparates deste género, como é que não vão aceitar uma coisa desta? Como é que eles não vão aceitar uma coisa destas? Claro que vão. Claro. E quando estas pessoas saem daqui, o que é que acontece? O que é que pode acontecer? Isto não é inocente, isto não é uma coisa que... Isso não é inocente, acho que é a maneira perfeita de terminar esta coisa. Não é inocente. Não. Isto é, eles sabem exatamente o que é que estão a fazer. Este discurso é um discurso populista, é um discurso que infelizmente toca num país como o Brasil, mas toca num país como o Portugal também, Todo mundo. em todo o mundo, das pessoas, o que é diferente, terem naturalmente uma tendência para querer afastar, ou querer discriminar, ou discriminar com mais facilidade. Isto não é inocente, é meter-se ao lado dessas coisas. Porque se não fosse isso, se fosse uma maioria de gente, se o mundo tivesse dividido entre metade era heterossexual, metade homossexual, este tipo aceitava toda a gente. Claro, óbvio. Agora é pôr inimigos, que são uma comunidade de gente que anda a batalhar por direitos há anos e anos. É fácil. Isto é fácil. Isto é a maneira mais fácil de criar. Estes tipos que estão aqui na igreja estão todos a ficar mais aliviados. O Dom Adair resolve, porque esta gente não vai entrar aqui. Pronto, e é uma tristeza porque Isto é tudo uma frustração. Isto depois é uma coisa que, epá, o Freud há de explicar isto, mas isto é uma frustração sexual deles, Miguel. Sim. Tu nem podes dizer que isto é, pronto, mas isto está lá escrito na Bíblia. Mas quantas vezes é que está escrito na Bíblia que a homossexualidade é errada? 2 ou 3 vezes, provavelmente, não sei, não faço ideia. Sim. Mas é muito menos do que, por exemplo, que é errado comer camarão. Pois, claro. Está lá muito mais vezes escrito que é errado comer camarão. E usar Ninguém se chateia. Usar tecidos diferentes. Nós temos um monte de coisas na Bíblia que são Por exemplo, e ninguém se chateia com, mas claro que ninguém se chateia com isso, óbvio. Agora com isto sim, porque há aqui uma frustração sexual nesta preocupação deles, percebes? Há alguém que está a viver a sua vida de forma livre, de forma descomplexada, sem ter problema, porque quando lá o muçulmano lá atrás dizia isto é um problema entre a pessoa, não, isto não é um problema, isto é um problema para ele. Claro. É um problema para eles, não é para as pessoas. Não são as pessoas que têm que assumir aquilo como um problema, porque aquilo não é um problema para elas, é o que elas são. Claro. É o mesmo que para mim é ser um problema ter barba. Quer dizer, por acaso a barba não é um bom exemplo que eu posso tirá-la. O careca, mas pronto, careca. O careca, também posso deixar de cortar o cabelo, não interessa. Mas pronto, eu sou careca porque sou careca. Pronto, mas percebes? Não é um problema porque é o que as pessoas são. As pessoas não têm nenhum problema com isso. Quem tem são os outros. Os outros é que têm um problema com isso. Claro, pronto. E é mais uma vez um ataque que acontece muito, pessoas ou porque estão a tentar dominá-las, no caso, por exemplo, das mulheres, em que há uma tentativa de dominância em relação às mulheres consecutiva sempre, o tempo todo, ou em relação a minorias, e aí é para esmagar, as minorias é para esmagar. Sim, Criar medos e esmagar. E quanto mais conservadores as pessoas, estes tipos nestas posições forem, pior é o caso de tentar apontar para essa gente diferente e para essas minorias e para essas coisas que os assustam. Mas depois a igreja está cheia delas e está cheia de coisas... ainda pior, bem piores. Bem piores, não. Completamente diferentes. Mas de facto. Essas de facto. Esta não tenho absolutamente nada... Pronto. Não tem nenhum valor moral. A pessoa ser gay não tem nenhum valor moral. Absolutamente nenhum. É o mesmo que eu ser narigudo. Olha, agora encontrei um bom exemplo. É o mesmo que eu ser narigudo. Não tem nenhum valor moral eu ter um nariz grande. Não tem nenhum valor moral. A única coisa que existe no sexo e nas relações entre pessoas é o consentimento, e
como é que Mais nós, nada, como é que nós damos o consentimento e como é que nós não damos o consentimento, mais quais é que nada. são os direitos que temos a dar consentimento e quando é que nós, a sociedade, se organiza para dizer assim, esta pessoa já pode dar consentimento. Isso é a única coisa Exatamente. que interessa. De Exatamente. resto, tudo isto pronto, é para afastar e é para criar uma contínua ladainha das pessoas que continuam a criar estou-me a esquecer da palavra, mas um ónus nas pessoas, a criar um estigma. É, Criar um é, estigma nas pessoas e é isto é a é, criação de estigmas. é o modus operandi deles. Eles criam uma doença nas pessoas e depois dizem que têm a cura dessa doença. É, exatamente. Vocês são pecadores, nós temos a cura para o pecado. Jesus vai te salvar, mas vai-me salvar do quê? Do castigo que ele te vai aplicar se tu não deixares que ele te salve. Exatamente. Isto em sumo, é a doutrina deles. Jesus salva-te, mas de quê? Do castigo que ele te aplica. Mas ele salva-te, se tu quiseres que ele te salve. Pronto. Enfim. Realmente é isto. É o mesmo com os mafiosos quando chegam lá aos comércios e dizem, pois é, isto pode acontecer aqui qualquer coisa à sua loja, sabe? Isto do dia para a noite, isto pega fogo. A não ser que, então pá, pronto, então está salvo. Aqui é a mesma coisa, pá, exatamente o mesmo modus operandi, não é diferente. Desculpa lá, pá. Tive de tossir mesmo na parte final. Mas não, E então agora vamos para a última parte, para a joinha. Vamos lhe chamar a joinha. a joinha é bom, a joinha é muito bom. Chamar a E joinha. é que é mesmo. Dá pra gente desenvolver compaixão, amor ao próximo e tudo mais, sem necessariamente ser um cara religioso. Pode ser que você tenha chegado a um momento em que você não necessita mais da reunião, perdão, Da da religião. religião. Faz uma reflexão própria, busca o aperfeiçoamento moral sem ela, mas muita gente sem ela não chegaria a uma base moral fundamental. Tá, Tá? Eu imagino eu pessoas, concordo. pessoas que eu conseguisse tirar de uma situação moral difícil através de filosofia. Tá? Precisa da religiosidade, precisa do caminho da fé, precisa do caminho da espiritualidade, fundamentalmente. Tá? Aliás, a espiritualidade todas as linhas desenvolvem. Todas as 4 facetas da pirâmide. Dá pra gente Enfim. Isto agora foi um enigma, as 4 facetas da pirâmide. Isso nem vamos começar a investigar as 4 facetas da O pirâmide. que é que será isso? Mas só para. Tenho algumas coisas a dizer sobre isto. Uma, não conheço. Vamos dizer assim, a maioria das religiões que eu conheço só ajudam a que haja mais imoralidade no mundo. Uhum. O comportamento moral tem a ver, para mim, nós podemos discutir isto, mas o comportamento moral tem a ver com uma série de como é que nós vamos como é que nós vamos seguir a vida em prol do bem-estar humano ou bem-estar Sim. desta nossa tribo, desta nossa Como é que podemos espécie. viver todos juntos e todos estarmos bem? Isso. Pronto, essencialmente é isso que é moral, não é? Exatamente. Para mim. Nesta pequena descrição do que ela está a dizer, inicialmente ela diz que é preciso teres isso e depois podes abandonar e fazeres uma reflexão. Portanto, tu e eu, que nunca tivemos religião, se calhar tu já tiveste, mas eu nunca tive, eu nem sequer moral alguma vez posso ser, porque nunca tive. E o que eu me pergunto é, o que é que eu fiz na minha vida? Se calhar fiz alguma coisa, mas eu não me estou a lembrar. Estacionei num sítio errado. Andei excesso de velocidade. Se calhar houve pequenas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram... Acontece. Mas nunca fiz nada de... Mas isso não é imoral, não é? Quando muito. Pronto, exato. Podemos dizer que vivemos numa sociedade em que há certas regras para nós cumprirmos, que é para tentarmos se toda a gente fosse excesso de velocidade, se toda a gente estacionasse mal no carro, se toda a gente... Pronto, isto aqui tem a ver... Usaste o puto gordo lá da escola quando eras pequenino, por exemplo. Pronto, pá. Não fiz. Não vai. Não fiz, mas, ou seja, eu acho que é absolutamente possível, sim,
chegar a uma conclusão. Aliás, é fundamental filosofia para chegar a conclusões morais. Não. Como não? É Só a a única- filosofia. só a É que filosofia. não há mais nada. Não há mais É que nada. não há mais nada. É a filosofia que trata disso. Não há mais nada. Só a filosofia trata disso. Pronto, é que não A religião, podes- a religião quanto muito, entrega de bandeja uma maneira das pessoas se comportarem que, em gigante maioria dos casos, é imoral. Aliás, como nós vimos no passado neste episódio. Ó Miguel, porque lá está. Porque a moralidade não é uma coisa que eu ou tu possamos decidir. Eu não posso decidir o que é moral, porque aquilo que é moral para mim, para ti pode não ser. A única maneira que nós podemos decidir o que é moral é conversando uns com os outros para decidirmos o que é melhor para todos. Exato. Não é? Esta é a forma de construirmos a moralidade. Ela constrói-se. Pá, e não é sempre a mesma. Aquilo Sim. que era moral há uns anos, agora se calhar já não é tanto. Sem E dúvida. se calhar daqui a uns anos ainda vai ser menos. Portanto, a moralidade vai se desenvolvendo e nós, à medida que a própria humanidade se vai desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo também a nossa moralidade. Agora, repara, a moralidade das religiões é algo prescritivo. Pois É é. algo que vem num livro, alguém decidiu que aquilo era moral e agora todos têm que aplicar aquilo. Ora, essa é a minha definição de imoralidade. É Exatamente. alguém impor aos outros a sua moral. Isso, para mim, é a definição de É imoralidade. uma moral dogmática, no fundo, uma moral estanque, dogmática, e que é, aliás, muito historicamente, vê-se que todas as religiões que tiveram algum poder, algum poderzinho, serviram-se dele para fazer as piores coisas. Isso, as piores Não é que atrocidades. isso não seja uma coisa natural do ser humano, que eu acho que também é, mas não terá só a ver com a religião. Sim, Mas, claro que sim. mas tem muito a ver com a religião também, e principalmente quando alguém, como esta senhora, a Lúcia Helena Galvão, diz que a única maneira é com religião ou com espiritualidade. Também gostava de saber o que é uma moral espiritual, porque eu não sei o que é Miguel, espiritual. nós somos primatas. Nós evoluímos, a nossa história evolutiva foi a tentar dormir no ramo mais alto. Porque quem dormisse nos ramos mais baixos era apanhado mais facilmente. Nós evoluímos assim. E nós só podemos dormir no ramo mais alto se alguém estiver a dormir nos ramos mais baixos. Portanto, se alguém estiver pior que nós. Infelizmente, nós evoluímos assim. Não há nada que possamos fazer em relação a isso, a não ser termos consciência do que somos e lutarmos contra essa nossa tendência. Queremos estar no ramo mais alto, queremos estar mais alto que os outros. Se nós conseguirmos lutar contra essa tendência, se nós conseguirmos ter consciência daquilo que somos, na realidade, somos primatas que evoluímos neste sentido. Nós somos descendentes daqueles que conseguiram pisar os outros e dormir lá em cima. Porque os que dormiram cá em baixo não deixaram descendentes. Nós somos descendentes daqueles que conseguiram pisar os outros. Claro. Inevitavelmente nós temos essas características. Claro. Mas, no entanto, hoje em dia nós temos consciência do que somos, ou devemos ter consciência do que somos, e lutar contra esse tipo de comportamento que possamos ter. Exato. E a maneira Por isso é que eu digo, se o Miguel, eventualmente, quando era mais novo, gozou com o miúdo gordo lá da escola, se calhar hoje em dia tem consciência que não deveria ter feito, e se o encontrar na rua diz, desculpa lá, eu até te tratava mal, oh, caraças, era estúpido, desculpa lá, e tens consciência disso. Não pedes perdão ao Altíssimo, porque o Altíssimo não tem que perdoar por teres ofendido outra pessoa. Pedes perdão à pessoa em si, que pode ou não, e tem o direito também não de perdoar, como é óbvio. Claro. E está no seu direito e não podes levar isso a mal também. Mas essencialmente é isso. Agora, a filosofia, enquanto discussão de ideias, enquanto procura de conhecimento, é a única forma de nós conseguirmos chegar à moralidade. Não há mais nenhuma. Não há absolutamente, porque a ciência é moral, a ciência não define o que é moral. Não define, a não ser, eventualmente, pode definir o bem-estar de alguém, não é? Sim. O que é o bem-estar. Eventualmente a ciência pode definir isso. Agora, como lá chegar, é uma coisa que nós só conseguimos chegar através da filosofia, dos diversos ramos da filosofia. Não é? Claro. E até da política, não é? Que as pessoas têm muito essa coisa de dizer e a minha política não me interessa. Mas como é que não te interessa? A política é tudo. Caramba. Claro. Exato. Muito bem. Não estou com muito mais capacidade para continuar a falar. E já foi muito. Adorei que tivesses tomado as rédeas, falaste muito bem. Desculpa a minha incapacidade de falar, mas a febre já me está a atingir aqui um bocadinho mais. E eu, mais uma vez, gostei muito de estar aqui contigo e vemo-nos para a semana.
Até para a semana, Miguel. Para a semana. E as melhoras. Obrigado.